Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E a nossa convidada de hoje tem mais de 30 anos de atuação em direito empresarial e tributário, é CEO da Norma Martins Advogados, sócia do Grupo Fóros e idealizadora do Movimento Tributaristas do Sul, iniciativa que vem democratizando o conhecimento tributário e aproximando esse tema da sociedade. E ela está aqui hoje para falar do livro Reforma Tributária. E agora? Obra que coordena e que reúne especialistas de diversas áreas para explicar de forma simples e acessível os impactos da reforma tributária no Brasil e como essas mudanças irão afetar a vida dos empresários e cidadãos entre 2026 e 2033. Estou falando da advogada e minha amiga Norma Martins. Norma, que prazer te receber aqui no Bate-Papo Literário. Fiquei muito feliz. Ai, que bom, Renato. Você sabe que é um prazer enorme estar aqui. E quando eu comecei a iniciar a minha vontade de falar de uma maneira visando educação, eu fiz uma live contigo. Me lembro, lá é na verdade, pandemia, foi, menina, como passa. com as nossas filhas. Falando sobre cultura, falando educação. sobre educação. Ali eu já estava iniciando assim os meus primeiros passos para entrar nessa nova jornada. Então, te agradeço por esse momento, agradeço por aquele momento lá do passado que me marcou. A mim também, foi muito gostoso. E agradeço a oportunidade de estar aqui falando para os teus telespectadores, que eu sei que tens pessoas realmente que entendem que nós só podemos mudar o país pela cultura, pela educação. Muito obrigada. Desculpa Norma, um pouquinho a minha voz, mas estou um pouquinho rouca. Norma, deixa eu te falar. Fala um pouquinho dessa sua trajetória, né? E como é que surgiu essa sua ligação com o direito tributário? Eu sou advogada de formação. Quando eu me formei em 1992, eu já iniciava a minha peregrinação, digamos assim, para entender o arcabouço tributário. Mas naquele momento, o tributário ele já era uma matéria um pouco distante da nossa região. Ele era uma matéria onde se discutia mais nos grandes centros. E eu migrei para o direito empresarial de forma mais ampla, mas nunca deixei de ter no meu escritório essa visão do tributário. Em 2007, aqui na região, eu fui uma das advogadas que mais ajuizou ações de uma tese tributária, que nós conhecemos como a tese do século, que foi uma tese que deu muito certo e que, na realidade, arrecadou alguns milhões, né, nas empresas que tiveram a oportunidade de buscar no judiciário essa ação. E lá em 2007, eu também comecei a dar aula de direito tributário aqui na Unisul. Então, dava aula para contabilidade, direito e administração. Dei aula há alguns anos, depois tive que me afastar em função da crescente demanda no escritório. Mas tanto o tributário como o educacional sempre foi algo que eu nunca tive distante da minha jornada. Norma, vamos mostrar aqui o livro, gente. Na abertura eu queria mostrar, mas eu ia fazer assim, não ia... Olha aqui, ficou bonito, né, menina? Ficou leve a capa, né, Renata? Muito bonita. Eu queria dar essa visão. Eu contratei um capista e eu falei, não quero balança, não por nada. Sim, não quero balança, não quero espada, não quero nada de justiça. Eu quero uma visão leve, um labirinto que eu quero desmistificar. Muito bom. Fala pra gente o que te motivou, então, a escrever essa obra. Sabes, na minha trajetória profissional, hoje as minhas filhas já ingressaram, né, no escritório. A Maria Paula já está especialista pelo IBET em direito tributário. A Rafaela está no direito empresarial. E sempre ao falar com os alunos e com a minha equipe mesmo,
e começando a falar para eles lá em 2019 do que estava por vir em termos de reforma tributária, que eu acompanho de modo bastante pontual e próximo, os projetos de lei da reforma tributária desde 2019. Eu compreendi que havia uma necessidade de, nesse meu momento profissional, transbordar um pouco do meu conhecimento, mas sem esse juridiquês, porque o conhecimento que não é propagado, do meu ponto de vista, é conhecimento morto. Porque ele fica restrito, a um grupo ali. A um grupo. Muitas vezes o direito tributário, ele tem, não é crítica, é uma constatação, uma elite acadêmica, por conta da complexidade do direito tributário. E eu quis quebrar esse tabu de ficar restrito o conhecimento a poucas pessoas, porque eu sempre falo, nós não escapamos nem da morte, nem dos tributos. Nem dos tributos. Porque todos nós pagamos tributos. Sim, e às vezes é altíssimo. E aí eu falo assim, você só consegue ter uma vida leve e uma vida de, digamos, de aproveitamento, se você sabe que a vida é finita e que tem a morte ali. Então, ao ter conhecimento da finitude da vida, você desfruta mais a vida. E aí eu pensei, ao ter conhecimento da carga tributária, você pode desfrutar dos benefícios. Exatamente. Então, essas foram assim, as duas grandes vertentes que me inspiraram assim, a quebrar um pouco assim, esse tabu de fazer livros. É necessário fazer livros profundamente técnicos. Também, é claro. necessário, porque a ciência ela precisa ter teoria, enfim. Realmente essa escrita, a academia precisa disso, mas também é necessário ter uma fala e também uma escrita que seja acessível. Concordo plenamente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. E na volta, a perguntinha é: o que é reforma tributária? Tá bom. Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje conversando com a advogada Norma Martins. Mas antes de retomarmos a nossa entrevista, vamos assistir ao vídeo da gráfica editora Copiarte, nossa parceira aqui do Bate-Papo Literário, que há 40 anos transforma palavras em livros e sonhos em realidade. Vejam só. A Copiarte nasceu em 1987 e desde então cresce junto com a evolução do mercado gráfico. Com quase 40 anos de história, se tornou referência no mercado editorial, unindo tecnologia, qualidade e atendimento personalizado. Mais do que imprimir livros, ajudamos a transformar ideias em páginas que inspiram e emocionam. Hoje, somos parceiros de editoras, instituições e autores individuais, oferecendo uma experiência completa em cada etapa da produção gráfica. Copiarte. Palavras que ganham vida, impressões que duram gerações. Muito bom! Gente, sabe o que eu percebi agora que eu não te chamei de doutora, não consigo. Doutora não, eu falei assim, puxa, nem botei ali na abertura o doutora não. Mas o Renato... Ai, mas acho que a ideia do livro... Vamos quebrar também esse paradigma, né? Exatamente. Eu tenho honra de ser tua amiga e estar aqui agora contigo. Muito bom. Norma, então, explica aqui para o nosso telespectador o que é essa reforma tributária. Conta pra gente. Rapidamente, isso. Eu vou ter que fazer contar uma história para as pessoas entenderem, tá? Depois da Revolução Industrial, a economia foi se organizando de uma forma mais estruturada e sentiu-se necessidade de ter uma estrutura sistêmica, um sistema tributário nacional. Então, em 1966, criou-se o Sistema Tributário Nacional, que é um conjunto de leis e de regras que vão regular as operações cujas operações vão nascer a obrigação tributária. Isso é de 1966. Ano que vem, esse sistema faria 60 anos, seria um idoso.
No momento em que aquele sistema foi criado, toda a economia, ela era baseada em produção de produto, poucos serviços, e as avenidas eram físicas. Então, produtos, muitos, poucos serviços e avenidas físicas. Nos últimos anos, principalmente depois de 2010, com o advento do Marco Civil da internet, a economia se modificou. Ela sai das galerias físicas e vai para as galerias digitais. Ela sai dos traçados e avenidas físicas e vai para os marketplaces. Os serviços, eles estão trabalhando numa visão de venda de experiência. Então, o formato da economia se transformou e o sistema não acompanhou esse formato. Então, numa visão de arrecadação, obviamente, o sistema precisava abarcar esses novos negócios e esses novos produtos digitais, esses novos serviços, essas novas moedas. Por isso houve uma reforma no nosso sistema. E por que reforma e não mudança? Porque o sistema ele trata de várias situações. Ele trata do consumo, ele trata da renda e ele trata do patrimônio. E nesse momento agora, como não é uma mudança de todo o sistema, estamos reformando o sistema de consumo. Norma, o que é o sistema de consumo? O sistema de consumo são os tributos da compra e os tributos da prestação de serviço. Por exemplo, se eu vou cortar um cabelo, ali é uma prestação de serviço. Mas se eu compro uma tesoura, é um produto. Então, são duas situações em que eu demando para, por exemplo, funcionar um cabeleireiro, essa junção dessas duas espécies, e sobre essas duas espécies incide tributo. Existem tributos que são tributos como ICMS, Sim. e existem tributos que são ISS. Um é de circulação de mercadoria e serviços, e outro é só de serviços. Esses dois tributos, um é da competência do Estado e outro do município. Eles vão se fundir, passarão a ser um só, e se chamará IBS. Isso ainda não aconteceu. Já aconteceu. 2026 já vai entrar. Então, por exemplo, você citou aqui o exemplo da cabeleireira. Então, hoje, se eu sou uma cabeleireira, eu vou ter um sistema só para pagar. Não preciso pagar as duas coisas. Não. Vai ser junto, ao vai estar comprar junto, a tesoura, vai estar junto. Isso facilita, então... Aí vem a simplificação. O outro são os tributos, que são os tributos que PIS, COFINS, eles vão se juntar e vai ter o CBS, um federal. Por que isso acontece? Porque o ICMS, ele era um produto, uma alíquota, cada estado tinha uma alíquota. Um estado tinha 17, outro estado tinha 14, outro estado tinha... E o que aconteceu? As empresas faziam fugas para determinados locais onde existia benefício fiscal. E acabava deixando a logística natural de um determinado estado, trocando essa logística natural para se beneficiar legalmente de um benefício em outro estado. E havia a guerra fiscal entre os estados, onde os estados disputavam empresas. Se você se localizar aqui, o tributo vai ser X. Sim. Isso é a chamada guerra fiscal. Então, com a unificação desses tributos, teremos uma alíquota única no Brasil e essa guerra fiscal tende a acabar. Só que, como é uma mudança muito significativa, essa mudança vai acontecer gradativamente. Então, ela começa o ano teste 2026 e vai até 2033 para ela se equacionar. Durante esse período, nós teremos um chamado comitê gestor, que é uma grande bolsa, que vai recepcionar os tributos e vai fazer a divisão para que os estados e municípios não percam muito as suas arrecadações, porque vai haver uma mudança natural de localização das empresas. Sim. Então, vai se fazer uma transição. A reforma tributária,
É uma mudança do cenário econômico. Por isso ela é tão importante. Muito, gente, porque o mundo mudou completamente. Não tem Completamente. como você manter uma cobrança tributária que é de 1966. Não tem, o mundo é outro. Exatamente. Não tem como. A ideia é chegar ao final, Renata. Olha só a xícara, combinando com a minha roupa. Achei. É aqui? Ó, de propósito, a gente Ó, fez eu justamente achei porque eu sabia que você vinha de azul. Eu achei chiquíssimo. Muito obrigada, Renata. Maravilhosa. A gente vai fazer um pequeno intervalo para a gente voltar com Tá. o assunto. E também a gente vai mostrar um pouquinho de como foram os lançamentos. Ai, obrigada. Né? Tá bom? Foram lindos. Lindos, realmente. Não saem daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje recebendo a advogada Norma Martins. E no início desse bloco nós temos nosso tradicional Book in View, com dicas de leitura da editora Vitelli Publisher. E a dica dessa semana é em homenagem ao mês das crianças. Vejam só. Olá, tudo bem? Você gosta de observar as nuvens no céu? Então você vai adorar o Book in View de hoje. O livro Nuvem de Família, a Essência da Vida é uma narrativa encantadora, criada por Edgar Tramontim e ilustrado por Camila Escavazza. O autor, em suas viagens entre Florianópolis e Tubarão, inspirou-se no movimento das nuvens para escrever esta história cheia de ciclos, conhecimentos, dores e alegrias. Uma obra rica em conteúdo e imagem, que irá agradar adultos e crianças, além de ajudar no processo de aprendizagem infantil. Venha conhecer esse exemplar que é um lindo contato com a natureza e sua magia. Muito bom! É uma nuvem de literatura. Parabéns, Edgar, pelo livro. Norma, vamos falar um pouquinho do lançamento, então. Houve 2 lançamentos, Sim. certo? Conta Nós pra fizemos gente. um lançamento em Florianópolis, em agosto, porque muitos dos escritores, eles são, né, de outros estados brasileiros. Tem colegas do Recife, de São Paulo, de Rio de Janeiro. Então, Florianópolis seria o polo para que eles pudessem, e são pessoas né? que realmente têm uma agenda bem complicada, eu tive que ajustar muitas agendas, e teve gente que chegou no mesmo dia e voou no mesmo dia, né? Então foi Florianópolis. E depois agora, no dia 23, na nossa cidade, né, que é a nossa cidade do coração. Eu vou pedir, inclusive, ô Fabrício, bota pra gente, por favor, tem um videozinho aí mostrando algumas imagens do lançamento, ótimo. Pode continuar falando enquanto eles vão... E foi muito lindo, porque eu fui recepcionada pelo seu Genésio, que é um homem que mudou o traçado da nossa cidade. Ele me recebeu assim, como sempre, ele é um homem receptivo, né? Fizemos uma homenagem. É um gentleman. Fizemos uma homenagem para ele no shopping. Todo o pessoal do shopping está de parabéns, a equipe do shopping maravilhosa, nos recepcionou muito bem. O nosso caríssimo prefeito esteve lá também numa visão de cidadania fiscal. Nós temos um projeto educacional para crianças. Olha que bacana. Que a Unisul, junto com tributaristas do Sul e mais parceiros do UAU, estão fazendo no município. Nós vamos apresentar uma visão de como as crianças precisam começar a entender o que é essa parte de todo o produto que se adquire chamada tributo. Então, que interessante. É um propósito meu de vida mesmo, trabalhar porque isso é uma coisa que não faz parte da nossa vida. Exatamente. Pelo menos da minha não faz. E é isso que eu quero fazer, que faça parte da vida. Né? É preciso. Eu vejo a diferença hoje nas minhas filhas para empreender, porque elas têm uma visão que a maioria das pessoas não tem, de tanto nós trabalharmos isso, né? Claro. No nosso universo corporativo. Eu tenho certeza que nós vamos dotar de conhecimento essas crianças para ter uma outra visão. Excelente. Me fala como é que está constituído esse livro, porque você reuniu vários especialistas e cada um falou um pouquinho. Na minha experiência profissional, eu sei quais são os impactos maiores da reforma. Então, eu dividi em pequenos capítulos os impactos que eu entendo
que eu entendo que vai ser importante ser destacados. E, por exemplo, tem o primeiro capítulo, ele traz que não é uma troca de siglas, é um movimento econômico diferente, e ele explica o antes e o depois. E ele vai capítulo por negócio. Impacto da reforma tributária no setor de transportes, impacto da reforma tributária no setor de saúde, impacto da reforma tributária na transação tributária, impacto da reforma tributária na prestação de serviços, impacto da reforma tributária no regime imobiliário de bens. Então, eu dividi e pedi artigos pequenos para os meus caríssimos escritores. Nós tivemos uma leitura para tirar, às vezes, não tirar a técnica, né, porque é de profundo conteúdo técnico. Sim, claro. Mas retirar o juridiquês e todos foram maravilhosos. Norma, tá bom, tiro mais. Porque é difícil, você está acostumado com uma escrita que, enfim, né, claro. Difícil. Então, assim, resumidamente, esse livro, Renata, ele traz essa visão aqui, ó. Lê esse capítulo grande, essa letra grande. Tornando mais fácil o que é essencial compreender nesse primeiro momento da reforma tributária. Ou seja, então, se eu sou da área da saúde, tem aqui um capítulo em que eu vou entender dentro da minha área o que está acontecendo, como é que eu posso proceder. Quais são os primeiros passos para você dar? Por quê? Porque quando esse livro foi escrito, um PLP, que é um projeto de lei, ainda não estava sancionado, foi sancionado hoje. As coisas também andam rápido. Também, né? Mas esse livro, ele dá, sabe, o tomo 1, é um norteador, assim, vamos dizer, para você começar a se inteirar do assunto. Exatamente. Quando você vai sair de um polo para outro, você não liga o Waze e ele te dá uma reta? Exatamente. Esse livro é um Waze, é um radar. Você vai saber. Depois, em cada paradinha, a gente precisa entrar um pouco mais. Mas ele te dá o caminho. Sair do ponto A, chegar ao ponto B. E você, que é um cidadão e não entende nada, assim como eu, de reforma tributária, como é que a gente faz para adquirir o livro, né? Ele está na livraria do shopping até, acho que é o dia 10 desse mês, até o dia 20 desse mês. Certo. E depois ele estará na Amazon. Aí ele está disponível, é só acessar então o nome na Amazon. Isso. Ali que consegue acessar. Norma, querida, parabéns. Obrigada. Gostei muito, vou ler com muito prazer. Eu vou ler algumas áreas, as que estão mais dentro da minha realidade, assim, né? Eu acho que se tu pode abrir, assim, depois eu te digo qual que é a tua área. Joia, fechou. Parabéns. E parabéns por tudo que você faz, né? Nesses 30 anos aí de profissão. Que é muita coisa boa. E você, Renata, foi uma das incentivadoras para eu fazer mestrado. Isso eu me lembro. Te lembra? Você falou, vai, Norma, para Portugal, é maravilhoso, vai que vale a pena. E vale a pena, não é? Eu sempre lembro com muito carinho desse momento. Verdade. Eu ia fazer aqui na Unisul contigo, né? E surgiu essa oportunidade. E surgiu essa oportunidade em Portugal e eu fui para lá, mas você foi muito importante para mim. Norma, e porque a gente cresce de uma tal forma, né? Essa questão acadêmica é tão importante para juntar com a nossa prática e somar ali, né? É muito bom. Que bom, fico bem feliz de ter cooperado um pouquinho. Querida, sucesso, tá? Beijo para vocês, para os teus telespectadores. E eu fico muito feliz de estar aqui. Realmente, transmitir conhecimento para mim é o meu propósito de vida. Maravilha. E eu conversei hoje com a escritora, advogada Norma Martins, coordenadora do livro Reforma Tributária E Agora? Mas antes de encerrar, eu quero deixar o meu agradecimento especial aos parceiros que acreditam no poder da literatura e caminham conosco aqui nessa jornada. Quero agradecer a gráfica editora Copiarte, palavras que ganham vida em impressões que duram gerações, Estúdio Morgana Anacleto, referência em beleza e autoestima, Academia Toia, que há décadas cuida do movimento e da saúde, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve a sua história. E o Bate-Papo Literário fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!